posso destruir o meu corpo. Você é o santuário do Senhor, pois meu Deus me fez para ser um tempo. Amém. Mais uma vez, Pai seja convosco, você que chegou nesse momento, e nós vamos falar da palavra de Deus, predominância do ódio. Irmão Alex, é com você, meu querido. Amém, pastor Medeiros. Vamos lá? Eu gostaria que você que tiver uma Bíblia perto de você, tá? Você quiser acompanhar conosco, Tiago capítulo 4, versículo 1, realmente versículo 1 ao 12. Ao 12, né? Muito bem. Diz assim: de onde vêm as batalhas e o desentendimento que há entre vós? De onde senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejas. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com motivação errada, simplesmente para embajardes em vossos prazeres. Adúlteros, ou não estáis ciente de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que sem razão que a Escritura afirma que os espíritos que ele fez habitar em vós com ciúmes dos seus? Todavia, ele nos outorga graças ainda maior. Por isso, declara as Escrituras: se Deus opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Porquanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele colherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, e vos que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Não julgar ou falar mal dos irmãos. Caros irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão ou passar a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei e julga também. Ora, se passais a julgar a lei, cessais de obedecê-la e assumis a posição de juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, que és para julgar o teu semelhante, submeter nossos planos a Deus. Amém. Amém, amém, louvado seja Deus. É muito importante esse estudo, tá? A advertência do nosso amado irmão Tiago em Cristo Jesus. Ele era um homem muito sério, por o que a gente vê aqui o que ele escreveu. Se ele escreveu essa forma é porque ele ouvia, né? Ele estava ali no meio da irmandade, no meio dos irmãos, e com certeza contemplou, né, ou contemplava algum desentendimento, algum falatório, a ganância, a briga, a inveja. Ele começa por aí. De onde vêm as guerras, né? De onde vem, né, tudo isso? Não é por meio
da pessoa que tem ganância, inveja, né? Então tudo isso aí, se todas as pessoas obedecessem às leis de Deus, não existiria guerra. Os homens não se preocupavam de fazer bomba atômica, né? Bomba para destruir, a bomba atômica, né? Para destruir o mundo, né? O que eles pensam, dominar o mundo. E o homem tem isso na cabeça, né? De dominar o mundo, dominar as pessoas, dominar isso, fazer isso. Então, a predominância vem de predominar. Pessoa querer, às vezes, predominar aquilo, né? O ódio, guardar rancor, né? A predominância, ele não tem amor, né? Ele não existe nele a paz, né? Então nós temos que entender, como o Tiago fala, é muito importante, só dar uma olhadinha aqui, de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que dos vossos membros guerreia, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçais, cobiçoso, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. E se pediu e não recebeu, porque pediu mal, para gastar em vossos próprios deleites. Então nós vemos aqui Tiago, né, falando de uma forma muito maravilhoso da gente pensar, né, por que não recebe? Pediu e não recebeu por quê? Porque a pessoa está pensando só em si mesmo, pensando no seu bem-estar, pensando no seu prazer. Então, quando ele não pode alcançar por meio de pedir, ele quer tomar força. É o que tem acontecido hoje, né? As pessoas trabalham, o governo se esforça junto com a humanidade, construindo casas, prédios lindos, bonitos, luxuosos, e de repente vem uma guerra e destrói tudo, né? Fica tudo bagunçado, ou de repente vem um terremoto, como aconteceu agora, né? Destruiu muito, muito mesmo. E é assim a vida, né? Nós temos que entender que um dia tudo isso vai mudar quando houver um só governante. Irmão Alex, tem alguma pergunta sobre a predominância do ódio? Sim, pastor Medeiros. Porque vamos aqui rapidinho aqui. Por que Abel ele foi morto, pastor Medeiros? É uma boa pergunta, né? Por que ele foi morto? Você sabe, né? Você bem aí pode ficar se perguntando, quem é que não conhece essa história, né? Porque Caim matou Abel, né? Quem é que não conhece essa história, né? Meus pais contavam, a gente ouvia quem é católico ouvia no catecismo, né? Quem é da Igreja de Deus escuta, quem é que não sabe dessa história? Por que ele matou? É uma história que vem sendo contada de geração em geração, mas as pessoas não têm aprendido, muitos não têm aprendido, alguns têm tomado por exemplo, mas ainda continua, né? Irmão Alex, pode ler por que ele matou? Amém. Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 4. Passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias, a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Então, ele tirou dos melhor do seu rebanho, o melhor, né? Então hoje, você tem tirado o melhor para Deus? Tem dado o melhor? É uma pergunta só, eu estou perguntando diretamente, você que está nos escutando, também essa pergunta vale para mim, né? Será que eu tenho tirado o melhor para Deus? Eu tenho dado o melhor, né?
Então, assim, Deus conhece o nosso coração, sabe, né? Ele conhecia o coração de Abel e conhecia o de Caim. Agora, a pergunta é, por que Abel foi morto? Abel foi vítima, né? Ele foi uma vítima de uma das causas mais comuns, o ódio e o ciúme. O ódio, ele vem, né? Porque ele passou a odiar, né? Ao odiar Abel, o ciúme, inveja. Ele tinha inveja porque Deus recebeu com alegria as ofertas da mão de Abel, e da mão de Caim ele não recebeu. Por quê? Caim era iníquo, Caim era mau. Ele oferecia para Deus aquilo que achava que era do agrado dele, Deus ia se agradar, mas não, né? Deus, irmãos, Deus ele é dono de tudo, né? Ele é dono, foi ele que criou tudo. Então, se nós vai tirar alguma oferta para Deus, fazer alguma coisa para Deus, vamos oferecer alguma coisa para Deus, temos que oferecer o melhor. Vamos oferecer um louvor, fazer um louvor para o Criador. Então, você que gosta de fazer música, você que vai fazer uma música para o Criador, faça para adorar Ele. Muitos louvores não é de adoração a Deus, sempre é desviada, né? Às vezes, em parte adora a Deus, em parte não. Em parte tem música que é pessoal, vê a pessoa está passando por problema, aí escreve um louvor, né? Porque tem o dom de escrever, Deus deu, né? E outras músicas vêm através de adorar vários deuses ou a Trindade, né? Dependendo do que a pessoa crê, vai escrever de acordo com o que ele crê, de acordo com o que está passando. Então aqui, o que nós voltamos aqui para Abel. Abel tirou o melhor do seu rebanho, as primícias. Abel cuidava de ovelha e Caim trabalhava na agricultura. Mas Caim poderia tirar o melhor, as primícias. O que é que Deus quer? As primícias. Mas será que Caim tirou as primícias? Talvez não, porque Deus não se agradou, né? Será que ele tirou o melhor? Talvez não, porque Deus sempre se agradou das primícias, né? Deus sempre se agradou das primícias. Deus não se agrada das sobras. Talvez Caim pelo que a gente vê, pelo que Deus não recebeu a oferta dele, ele não tirou o melhor para Deus. E nós também sabemos que quando nós não tiramos o melhor para Deus, nós sofremos também, né? Se a pessoa é agricultor, tirar o melhor para Deus, Deus vai abençoar. Se a pessoa é fazendeiro, tirar o melhor para Deus, faça como Abel. Então ele matou porque tinha ciúme, e do ciúme veio o ódio, né? Isso é a causa maior que existe no mundo. Por que casal briga? A maioria dos casais briga porque existe o ciúme, né? Existe o ciúme, e do ciúme cria-se um ódio, né? A pessoa não tem realmente não tem prazer, né, de amar aquela pessoa, como se tivesse nele a verdade. A pessoa que tem ciúme, ele não ama o outro, ele tem medo de perder o outro, e acaba, né, fazendo o que crie ódio, né? Então o caso de Abel foi esse. Ele matou o seu irmão porque tinha ciúme, e do ciúme veio o ódio. E o ódio predominou sobre ele e acabou tirando a vida do seu irmão. Espero que deu para você compreender. Você compreendeu, irmão Alex? Estamos compreendendo, pastor Medeiros. Vamos terminar de... Nossa, primeira página você compreendeu? Sim, com certeza. E você que está aí do outro lado, você compreendeu? Se você compreendeu, amém. E se faltou alguma coisa, compartilhe, escreva comenta, lá, né? Comente lá, faça o comentário. Pastor Medeiros, eu entendi assim, 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 tá? Né? Vai ser bom, né? Para a gente no final vai ler e
e para ter uma melhor compreensão. Amém? Vamos lá. Irmão Alex, tem outra pergunta? Sim, pastor Medeiros. Vamos fazer aqui interessante. José foi outra vítima desse ódio, pastor Medeiros? Ah, José. Quem que não conhece a história de José, né? Você que está aí acompanhando a palavra de Deus, esse ensinamento bíblico, você também conhece a história de José. Creio, né, que você conhece, né? Todos os evangélicos, pessoas que lêem a Bíblia, conhecem a história de José. E é uma história muito comovente, né? Que porque foi causa também do ódio, né? Porque os seus irmãos tinham ciúme. Vamos ver. Gênesis 37, versículo 17 a 20. 37, 17 a 20. Diz assim: Então, o homem informou-lhe, eles levaram para o acampamento daqui. Eu os vi dizer, vamos para Dotã. Assim, José partiu à procura de seus irmãos e encontrou em Dotã. Eles o viram de longe e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram sua morte. E combinaram entre si, eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemos-lo numa cisterna qualquer e diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Amém. Então veja aí, né? Quem conhece a história, você que gosta de ler, só lê a história completa e sabe o que aconteceu, né? Lá vem o sonhador, José todo feliz da vida, porque ele era um homem que amava o seu pai, amava o que ele fazia, respeitava o pai. Primeira coisa, quando a pessoa é mal, ele não respeita o pai, ele não respeita a mãe, né? Ele na frente, ele recusa na frente dos pais obedecer seus pais. E quando dá as costas, quando está longe dos pais, aí é que faz mesmo coisa errada. Que era o caso dos irmãos de José. Que por José denunciar o mal que eles faziam, eles acabavam criando cada vez mais ódio de José. Tudo que José fazia para eles era mal, né? Então, porque a pessoa que é ciumento, a pessoa que é invejoso, tudo que uma pessoa boa faz, que ele não gosta daquela pessoa, nada do que a pessoa faz é bom para ele, para quem realmente não gosta da pessoa. A pessoa, quando odeia o outro, você pode fazer o que quiser para ele sempre vai te odiar. Por quê? Ele não consegue te perdoar. E quando a pessoa não consegue perdoar, ele acaba criando um rancor, ódio dentro de si. E tudo que você faz acaba piorando a situação, né? Às vezes a pessoa, José, ia com todo carinho ali, né? O bichinho talvez feliz da vida porque tinha ganhado uma capa do seu pai. E eles, quando viram, lá vem o sonhador, né? E não era perto não, ele caminhou muito, né? Ele levava água para eles, levava o que estava faltando, pão. E o pai, preocupado, sabia que os irmãos eram preocupados, foi colocar logo o cargo em cima do mais novo, né? O cargo pesado. E acontece hoje muitas as coisas. Então vamos ver mais, irmão Alex. Vamos. As pessoas, nossos irmãos conhecem a história de José. Vamos para outros pontos. Tem mais? Com certeza tem mais, sim, pastor Medeiros. Quais são uma das causas do ódio? Quais são, outra pergunta boa, você sabe, né? Quais são uma das causas do ódio? Vamos ver Provérbios 28, versículo 25, irmão Alex. Provérbio é um livro muito rico. Provérbios 28, verso 25, diz assim: A pessoa gananciosa provoca contendas o tempo todo, mas quem confia no Senhor prospera em paz. Veja aí, a pessoa gananciosa
provoca o ódio o tempo todo. Quer dizer, que ele não tem prazer de ver o bem do outro, né? A pessoa gananciosa, ele provoca, né, o ódio o tempo todo. Ele não tem uma pausa, né? Ele é a pessoa que todo o tempo, olha, dentro de si só tem coisa ruim, pensamento ruim. E mais a pessoa que teme ao Senhor prospera em tudo. Olha que benção, né? A pessoa que tem amor a Deus é muito bom. Você vê que José foi abençoado. Todas aquelas pessoas boas aqui, irmãos, dentro da Escritura Sagrada, ela deixa um exemplo para nós, né, irmão Alex? A pessoa que é boa, ele tem o Espírito de Deus. A pessoa mal, ele não tem o Espírito de Deus. Por quê? Como é que eu digo que amo a Deus e odeio o meu irmão? Não tem como, né? Estou mentindo. Então, quem guarda qualquer tipo de pessoa rancenta, né? Pessoa que não tem prazer, né? Onde ele está, tudo é ruim, não se sente bem se tiver alguém que ele não gosta, né? Então, assim, mas a pessoa que é boa, ele prospera em tudo, é a benção. Vamos, tem mais, irmão Alex? Sim, pastor Medeiros. Provérbios 22, versículo 10. Provérbios 22, verso 10 diz: lança fora o escarnecedor, e com ele ira a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. Quer dizer, se existe, né? Se existe uma pessoa dessa, vamos supor, irmão Alex, você é o chefe lá da empresa, você recebeu uma autoridade para fiscalizar a empresa. Tendo uma pessoa assim no meio dos trabalhadores, você toleraria essa pessoa no meio, você percebendo que essa pessoa está colocando todos os outros contra a empresa, contra a sua administração, contra o que você faz, o que é que você faria? Pastor Medeiros, é como o versículo mesmo aqui, lança fora. Diz bem claro, né? Quando existe uma pessoa assim, a única forma de acabar o problema é tirando ele do meio. É como uma maçã podre, tá lá, você deixa lá. Não, é só uma feridinha. Só um bichinho, né? Não vai piorar as outras. Aí você deixa lá, quando você cuida que não, ela tem estragado um bocado, né? Ela apodreceu porque ela já estava se estragando, né? Você deixou lá achando que ela ia aguentar. Assim, uma pessoa, às vezes, não, ele vai mudar. Você vai lá, conversa com ele, e aí? Você vai continuar assim? Você gosta do seu trabalho? Você quer continuar trabalhando? Então, a norma da empresa é assim, assim. Se você quiser continuar trabalhando, é assim. Aí a pessoa, tá bom, vou obedecer. Aí pouca começa de novo. Começa, né, a mesma coisa. Então, a única forma de acabar o problema é colocando fora. É o que diz aqui o Provérbios, né? Um conselho do governador. Vamos lá mais. Vamos. Provérbios 29, versículo 22. Provérbios 29, versículo 22 diz: a pessoa de mau gênio sempre causa algum tipo de problema e discórdia. A pessoa que é mal é isso, né? Ele nunca, como eu já falei, nunca está contente. E o versículo é bem claro: a pessoa que é mal, né? A pessoa que é mal-humorado, ele sempre vai causar problema. De alguma forma ele vai causar discórdia. Ele não concorda com nada. A pessoa que é de mau gênio não concorda com nada. Sempre é ele o certo, né? Então é dessa forma. Por isso que Paulo diz que nós temos que fazer morrer a nossa natureza, né? Colossenses 3:5, fazer morrer a nossa natureza, que não é boa. Então, é algo que nós temos todo dia, irmãos. Se nós desejamos viver com Cristo, temos que se esforçar para ser uma pessoa melhor a cada dia. Louvado seja Deus. Vamos lá, Provérbios 16, ainda 18. A soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Pois é, né? Então continua
os versículos riquíssimos falando sobre isso, né? Provérbios, A palavra né? é bem claro, né? Quais são, né, algumas coisas do ódio. Então, aí tá falando, né? O que é o sinal, né? É um sinal da pessoa que tem ódio. São um dos sinais. Eu gosto de me corrigir pela Provérbios. Sempre estou lendo lá. E eu gosto de ler porque eu me corrijo, né? Às vezes, e quando eu me esqueço que alguém me repreende, alguém fala que eu errei, pode até doer, às vezes eu fico com vergonha, mas depois eu vou pensar e me lembro do versículo bíblico. E a pessoa que é crente, é bom a gente sempre corrigir pela Escritura Sagrada, tá? É bom sempre corrigir pela Escritura Sagrada, para que a pessoa se lembre. Você se lembra do versículo tal lá, que diz assim, você se quadra nisso aqui, você quer se quadrar, né? Você quer se enquadrar nesse versículo aqui, nesse tipo de pessoas? Então, o bom seria que nós sempre corrigíssemos o irmão, como diz, corrigir com sabedoria, como fala ali Gálatas capítulo 6, versículo 1, quando alguém cai em fraqueza, quem vai aconselhar tem que ter cuidado também para não ser tentado, né? E acontece muitas vezes que a gente acaba sendo tentado e acaba pecando também. Muitas vezes é por falta de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. Vamos lá, irmão Alex, ainda tem? Com certeza, pastor Medeiros. Provérbios 26, versículo 20. Sem a lenha, o fogo se apaga. Sem o caluniador, encerra-se a briga. Pois é, sem lenha, né? Às vezes tem gente que é medonha para meter lenha, né? Exatamente. Às vezes Para ajudar não, mas para colocar lenha na fogueira, meu amigo. A pessoa mal é assim, irmão. A pessoa mal, ele sempre tá, né? Ah, você viu lá? Você não viu, não? A pessoa mal, eles olham os pequenos detalhes, as vírgulas, né? Os tio, os ciclofete, aqueles bichinhos lá, todos os pontos de interrogação, eles olham tudo. Para cultivar, meter lenha, né? A pessoa, você vai aceitar isso que fez? Não, eu não aceitava isso. Isso é meter lenha, tá? A pessoa às vezes está até quietinho. O que aconteceu lá? Você ficou por isso mesmo? Isso é meter lenha. Fica alimentando ódio, né? Isso é metendo lenha, né? Se fosse eu, não aguentaria o que você aguentou. Isso é meter lenha, tá? Por isso você tem que ter muito cuidado com esse tipo de gente. Essas pessoas que metem você na fogueira, quando você precisar dele, ele é o primeiro a fugir. E aí, pastor Medeiros, uma pessoa sabe, ela tem que agir de que forma? A pessoa sabe desviar. Nesse contexto aí, então. Leia lá de novo. Em relação, por exemplo, sem a lenha, o fogo se apaga. Sem o caluniador, encerra-se a briga. Pronto. No caso de uma pessoa com sabedoria, ela deve agir de que forma? Deve evitar, né? Deve evitar a pessoa que está caluniando, repreender, sair de perto. O servo de Deus é isso, ele não deve dar ouvido, né? Para que, se ele, o que não dá ouvido é você sair de perto, então não vai ter lenha, né? Ele não vai aceitar a pessoa meter lenha. Ele vai corrigir, olha, não aceito, já encerrou, já tá tudo certo, eu não quero mais conversa, tá? Então é dessa forma. Você não aceita a pessoa meter lenha, né? Não aceita a pessoa te dizer o que você deve fazer, algo que você já resolveu, algo que foi resolvido. Então, o servo de Deus é dessa forma, não aceita alguém acender fogueira, né? Você apagou e pronto. Então, assim, sempre quando a pessoa vem fazer as coisas, eu sempre vou cortando, né? Vou cortando devagarinho, de uma forma, às vezes a pessoa acaba se ofendendo, porque o certo é a pessoa cortar logo, né? A pessoa cortar, olha, irmão, não aceito você fazer isso, e pronto, não aceito você querer acender algo que já está apagado. Então, a gente tem que cortar dessa forma. Então vamos ler ainda, vamos ler 1 Timóteo 6, 4 e 5. Amém. 1 Timóteo 6, verso 4 e 5 diz:
é arrogante e nada compreende. Todavia, delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Dessa atitude brotam as invejas, brigas, difamações e suspeitas malignas. Batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. Pronto, então Paulo diz bem claro, essas pessoas são horríveis, né? São arrogantes, eles pensam que tudo é causa de lucro, mas não é. Graças a Deus, que Deus abençoe sua vida. Espero que essa primeira parte. Vamos ver outra pergunta, irmão Alex? Com certeza, pastor Medeiros. Vamos lá com mais uma pergunta aqui que diz assim: por que diferentes Diótrefes? Por que Diótrefes não aceitavam autoridade aos apóstolos? Vamos ver porque Diófretes, ele era uma pessoa que, um tipo de líder, né? Ele liderava lá um grupo de pessoas. Vamos ver lá a terceira carta de João 9:10, o que é que ele fazia? Terceira João 9:10. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que aprecia ser considerado a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Por esse motivo, se eu for vos visitar, chamarei a atenção dele para o mal que está fazendo ao proferir palavras insensatas contra nós. Não satisfeito com esse desplante, ele se recusa a receber os irmãos. Impede os que desejam recebê-los e expulsa da igreja. Veja aí, um tipo de líder, né? Esse líder aí, ele não aceitava, né, a correção dos apóstolos. Então João disse: olha, quando eu for aí, com certeza eu vou conversar com ele, né? Vou chamar a atenção dele, o que é que ele está fazendo, o que ele pensa que está fazendo. Então existem pessoas assim, irmão, que se acham mais importantes que todo mundo. E esse homem se achava o mais importante. Nós temos que ter muito cuidado, nós líderes, pessoas que administram a palavra de Deus, pessoas que recebem alguma sabedoria. Tudo que nós recebemos é de Deus. Nós não recebemos, se nós recebemos sabedoria que não é de Deus, vai dar problema, tá? Mas a sabedoria que vem do alto é sabedoria que traz benefício à pessoa e traz benefício a as pessoas que congregam, as pessoas que seguem. Mas a pessoa que tem sabedoria do mundo, ele é pessoas arrogantes, pessoas que não têm cuidado com o rebanho do Senhor. E era o caso desse rapaz aí. Ele espancava, e quando alguém recebia alguém na sua casa, um outro irmão recebia na sua casa, ele expulsava do meio do povo, ele não aceitava mais congregar lá. Então isso é horrível, né? A pessoa dessa aí, se existe, você tem cuidado se você faz isso, porque Deus não aceita, né? Vamos lá, irmão Alex, tem outra pergunta? Sim, pastor Medeiros, uma pergunta assim bem interessante também, que diz assim: por que muitas coisas foram escritas para aviso nosso, pastor Medeiros? Muitas coisas foram escritas para aviso nosso, né? Vamos lá? Vamos. Romanos capítulo 15:4. Romanos capítulo 15, verso 4. Isso. Diz assim: porquanto tudo o que for escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras mantenhamos firme e a nossa esperança. Tudo que foi escrito no passado é para o ensino nosso. Veja bem, Paulo deixou bem claro que é para servir de exemplo. Nós temos que saber que tudo que aconteceu com as pessoas que foram ao contrário, fazendo o que era mal, todos eles foram punidos,
né? Outros foram punidos com morte, outros foram apedrejados, outros foram punidos por Deus, especialmente, diretamente com Deus. Então nós temos que entender que a pessoa que é mal, ele acaba mal. É como em Provérbios, quem cava um buraco, cai no próprio buraco, né? Quem arma cilada para os outros, cai na própria cilada. Então, não adianta, Deus, ele não deixa passar impune a pessoa que faz isso. Vamos ver lá, Efésios 4:31. Amém. Efésios 4:31, é isso? Diz assim: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia seja eliminada do meio de vós, bem como toda a maldade. É um conselho de Paulo, né? Tudo isso aí seja eliminado do nosso meio, né? Se há alguém que vive assim, né, que guarda ainda queixa um do outro, alguma coisa, você tem que pedir perdão, tem que perdoar, porque se não perdoar, Deus não perdoa. Bem claro, né? Mateus capítulo 6, versículo 14, 15, é bem claro que Deus não perdoa a pessoa que não perdoa o outro de coração. Irmão Alex, 2 Coríntios capítulo 12, 20. Porquanto temo que, ao visitá-lo, não os veja como eu gostaria, e que vós também não me encontrem como esperavam. Receio que haja entre vós brigas, invejas, ódio, ambições, egoístas, calúnias, mexericos, arrogância e muita confusão. Quer dizer, que nessa igreja de Coríntio aí tinha, né? Será que tem hoje também? Tem, né? É o que diz o comentarista, ele diz assim: porque existe irmãos contendendo, né? Provocando ciúme, fazendo mexericos, semeando contenda, levando ao outro a justiça humana, invejando posição de outro, etc. Existe pessoas assim? Existe. Às vezes a pessoa, eu queria estar no lugar do irmão. Se eu tivesse no lugar do irmão, eu faria melhor, não é? E às vezes a pessoa tem se eu tenho uma ideia boa, eu tenho que passar. Por que nós fazemos assim que vai dar certo, né? Então assim, se nós amamos a obra de Deus, nós temos que, se Deus deu inteligência a você, porque Jesus, quando ele subiu ao céu, Efésios 4, versículo 11 e 12, ele disse que separou um para cada coisa, né? Um para pastor, outro para doutores e mestres. Então, cada um recebeu um dom. Então, na congregação, aonde tem um líder, existe as pessoas já escolhidas por Deus, né? E a pessoa que é escolhida por Deus, a obra cresce. Muitas vezes o líder escolhe pessoas para, às vezes, satisfazer a pessoa, e às vezes acaba piorando a situação. E quando nós fazemos isso, nós estamos contrariando a vontade de Deus. Por que a vontade de Deus? É que nós todos anda de comum acordo. Se a pessoa tem um dom, né, tem que saber qual é o seu dom. Às vezes a pessoa está na igreja, ele tem um dom, mas ele quer outro, né? Às vezes a pessoa não é líder, mas ele quer ser líder. Ele não tem um espírito de liderança, mas ele quer ser líder, né? Ele não recebeu o dom de liderar, mas ele quer ser líder. Isso tem acontecido muito e atrapalha muito a obra de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, meu querido, amado irmão, você que está ouvindo a mensagem do aconselhamento pastoral. Irmão, tem outra pergunta? Sim, pastor Medeiros. Pastor, por que os membros não aceitam os administradores da igreja e opondo-se às determinações ministeriais, pastor? Existe, como nós já vim falando, né? Existem pessoas, né, que não aceitam, muitas pessoas não aceitam, e vamos ver pela escritura, né? 1 Coríntios capítulo 6.
1 Coríntios capítulo 6, verso 6 diz: Contudo, ao invés disso, um irmão recorre ao tribunal contra outro irmão e apresenta isso tudo diante de incrédulos? Pois é, né? Se tiver algum caso entre irmãos, tem que resolver na congregação, junto com os irmãos, unir os irmãos, unir o pastor, unir alguém que está ali na liderança e resolver o caso. Agora, caso entre irmãos tem que resolver entre irmãos. Nós não pode, vamos supor, eu devo o irmão Alex. Então, eu não pago a ele. Aí eu vou lá, ele vai lá, fala com o pastor, né? E que o irmão está devendo. É assim, tem que levar, né? Que era assim, que levar em juízo. Agora sim, se não resolver, né? Com uma boa palavra, não resolver ali, aí o que é que Paulo está dizendo? Quer dizer que entre vós não há um sábio, né? Porque quando você não resolve as causas entre si e leva para um injusto juízo, nós não somos dignos nem de julgar, né? Porque no futuro, nós que vencemos vamos ter que julgar os anjos, né? Que desobedeceu a Deus. É a palavra lá que diz, você lê. Então, se nós não julgar as causas que acontecem entre nós, então nós não somos dignos de julgar as futuras. Então vamos lá, irmão Alex. Tem mais? Sim, pastor. Hebreus 13:17. Hebreus 13:17 diz assim: Sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submisso à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmuram, porquanto, desta maneira, tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Recomendações finais e bênção. Então, o apóstolo, o escritor aos Hebreus escreveu que os membros devem obedecer os seus guias, em outra tradução, ou pastores que a pastoreia, porque é eles que vão dar conta de cada um. Deus vai cobrar da liderança. Então, eu tenho o maior cuidado, às vezes, né, de fazer um julgamento injusto. Às vezes fazer coisas injustas. Porque eu que vou dar conta. Deus vai pedir conta das pessoas a mim, né? E as pessoas que não obedecem também, vai ser pior para ele. Porque se a pessoa, eu saí por causa disso, né, por causa daquilo. Se ele saiu injustamente por conta própria, quem vai dar conta dele no futuro? Eu não. Agora, se ele estiver dentro, ou foi por minha causa, aí eu vou dar conta, né? Deus vai pedir conta minha. Mas se a pessoa saiu por conta própria, fazendo uma injustiça, né, contra a minha pessoa, eu não vou prestar conta por aquela pessoa, mas ele vai prestar conta, com Deus. Eu não vou ter que apresentar ele. Agora, se eu causei uma injustiça com a pessoa, aí sim Deus vai, por que você fez isso com o fulano, né? Aí eu poderia até perder a minha salvação também, porque é vida por vida, né? É como disse Jesus, será punido, né? A pessoa será punida por muito açoite. Irmãos, tem muito o que falar, mas graças a Deus chegou o término do trabalho. Que Deus abençoe a sua vida, né? Eu espero que sirva de alerta para você o que eu falei. Que Deus abençoe, Pai seja convosco. Até a próxima programação.